O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora vocês ficam com o match no qual o Felipe dará um giro pelo velho continente. A gente vai começar esse giro com uma notícia do último dia 16 de novembro, que foi mais uma instância, né, daquela boa e velha, né, síndrome de Francisco Ferdinando. Né, e eu vou repetir o pedido que eu fiz no Twitter, que eu já fiz aqui nos programas. Parem de dar voz, parem de seguir pessoas que acham que tudo vai ser Terceira Guerra Mundial. Né, porque o que aconteceu? Um projétil caiu numa vila polonesa perto da fronteira com a Ucrânia, e 2 agricultores poloneses faleceram na explosão. Naquele dia, né, naquela noite, foi uma noite de intenso bombardeio de mísseis russos contra o território ucraniano. Foram 96 mísseis lançados em um só dia. E muita gente, né, meu Deus, atingiu o território da OTAN, e aí vamos ter a Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim. E lá no Twitter eu postei, olha gente, não tem nada que indique isso, não sabemos sequer de onde veio o projétil, né? Foi um projétil russo tal, pode ter sido um projétil russo direcionado intencionalmente contra a Polônia? Sim. Pode ter sido um acidente? Também. Pode ter sido um fruto de uma interceptação, porque vamos lembrar, algumas semanas antes, né, aqui no programa a gente repercutiu que um míssil russo caiu em Moldova, ele foi interceptado por mísseis ucranianos, que alteraram a rota dele, mas não destruíram o míssil russo. E aí caiu em Moldova. E eu falei dessa possibilidade. E muita gente, incluindo, né, analistas, entre aspas, páginas grandes, Terceira Guerra Mundial estava no Trend Topics. E a Polônia falou que poderia ativar o artigo 4, né, da OTAN. O artigo 4 é o artigo que prevê consultas mútuas, não é o artigo de segurança coletiva. Esse é o artigo 5, tá, gente? Enfim, moral da história, né? Depois foi esclarecido que o projétil que caiu na Polônia era um projétil ucraniano, disparado pelas defesas antiaéreas ucranianas, que caiu na Polônia e infelizmente custou a vida de 2 agricultores poloneses. Então, assim, novamente, eu fiz um fio no Twitter naquele momento, hoje já se passaram alguns dias, né? Então acho que não faz tanto sentido a gente falar muito disso. Foi tema de coluna minha na Gazeta também. Mas não vai ser um míssil desgarrado que vai causar a Terceira Guerra Mundial. Eu vou falar algo que vai soar cruel, mas assim, o mundo não vai para uma guerra nuclear por causa da vida de 2 agricultores poloneses. Tá? A verdade é essa. Uma verdade meio dolorida, mas a verdade é essa. Né? Então, por favor, parem de dar voz para quem sofre de síndrome de Francisco Ferdinando, que acha que qualquer coisinha vai ser o estopim de uma guerra nuclear. Tá? Como se o mundo não tivesse mudado muito e como se achar que fosse apenas o assassinato do arquiduque que levou à Grande Guerra não fosse algo superficial do ponto de vista histórico. E para contribuir ainda mais, e algo que fez valer a pena trazer essa história de volta, essa semana a Associated Press, né, a agência de notícias dos Estados Unidos, demitiu o repórter que noticiou que teria sido um projétil russo que caiu na Polônia, o James Laporta. A questão é que, assim, o repórter foi demitido porque ele era o mais baixo na cadeia alimentar, porque mensagens trocadas dentre ali os funcionários da Associated Press, inclusive alguns editores, mostraram um processo bastante complicado de ter sido aprovada a notícia, e assim, ele fez isso baseado em uma fonte anônima de inteligência dos Estados Unidos. Foi algo claramente feito ali buscando o furo de reportagem, sabe? A exclusividade, noticiar primeiro,
que foi reproduzida de forma crítica por diversos outros veículos e todo mundo levou como se tivesse sido um ataque intencional, sabe? Então foi uma cadeia de bobagens, mas que faltou ali um pouquinho de compreender o passado recente, Guerra Fria, enfim. E como conclusão dessa história toda, a Alemanha vai colocar mísseis antiaéreos na fronteira da Polônia. Como eu mencionei, nós tivemos diversos ataques com mísseis russos contra o território ucraniano. Lá no meados da guerra, né, a gente comentou aqui no programa que a Rússia ainda não havia utilizado todos os seus armamentos estratégicos. É o que ela está fazendo agora. Ela está utilizando o seu arsenal de mísseis de cruzeiro para atingir a infraestrutura de energia, especialmente a energia da Ucrânia. Tá? Segundo o governo ucraniano, cerca de metade do grid de energia elétrica do país foi afetado e pelo menos 10 milhões de ucranianos estão no escuro. Tá? Em outras notícias ligadas ao conflito, no último dia 14 de novembro, o diretor da CIA, William Burns, se encontrou com o seu homólogo, o Sergei Narishkin, o diretor da Agência Federal de Inteligência Russa, né, em Ankara, na Turquia. Tá? Não sabemos, óbvio, né, o que eles conversaram, os dois diretores de inteligência, possivelmente sobre questões nucleares e talvez sobre eventuais conversas, né, para o fim do conflito. Tá? A União Europeia anunciou uma missão de treinamento militar para tropas ucranianas que vai treinar até 15 mil soldados ucranianos nos próximos meses em diversos países europeus. Tá? Também em relação ao conflito, a economia russa entrou oficialmente em recessão, depois que o seu PIB encolheu 4% no terceiro terceiro bimestre desse ano. A Suécia confirmou que o gasoduto Nord Stream foi sabotado, porque encontraram vestígios de explosivos, tá? Perto do local, né, onde ocorreram os vazamentos. E um gasoduto perto de São Petersburgo, né, a segunda maior cidade da Rússia, também explodiu no sábado, dia 19. Tá? O gasoduto que é perto da região de Kovalevo, a cerca de 20 quilômetros de São Petersburgo. E não se sabe ainda a origem da explosão, se foi uma sabotagem, se foi, né, um ataque, enfim. Teria sido causado pela despressurização do gasoduto. Tá? Nessa semana, em uma conferência em Paris, diversos países europeus e também outros países se comprometeram a contribuir, a ajudar Moldova, tá? Que tem sofrido muito com o impacto da guerra, tanto com danos colaterais, quanto com chegada de refugiados, e também com aumento de preços, também com escassez de gás, já que Moldova recebe gás da Rússia via Ucrânia. Esse gás não estaria chegando devido, obviamente, ao conflito. Tá? Para a gente fechar esse breve giro, o governo ucraniano disse que é necessário um pedido de desculpas do governo húngaro. Por quê? O Viktor Orbán apareceu, né, em público. Ele foi um jogo de futebol, né, da seleção húngara, que realizou ali um amistoso em paralelo à Copa do Mundo, né? A Hungria não está na Copa do Mundo. E ele estava com um cachecol, né? Muito comum, torcedores na Europa usarem cachecóis e tal. E nesse cachecol tinha o desenho das fronteiras húngaras da Grande Hungria, que contém partes da atual Romênia e da atual Ucrânia. Tá? O mapa das fronteiras húngaras, logo depois da dissolução do Império Austro-Húngaro, né? Ali, questão que o Tratado de Trianon acabou com a Hungria, né? Essa retórica nacionalista húngara que a gente já comentou aqui. E, finalmente, anteontem, dia 23 de novembro, o Parlamento Europeu declarou a Rússia um Estado patrocinador de terrorismo, tá? Então, assim, sobre a Rússia, a Ucrânia, o conflito, essas são as principais notícias. Agora, a gente vai dar um giro por outras notícias, começando pela Ucrânia, tá? E depois a gente vai para a Rússia. Por quê? Porque em Haia, uma corte neerlandesa condenou 3 homens por assassinato pela derrubada do voo da Malaysia Airlines, o MH17, que foi derrubado no céu da Ucrânia em 2014 e deixou 298 pessoas mortas. Importante esclarecer,
é uma corte localizada na cidade de Haia, mas não é o Tribunal Penal Internacional. É um tribunal neerlandês, é um tribunal local, tá, gente? É importante fazer essa distinção. E as 3 pessoas condenadas são russos ou então combatentes, né, ucranianos pró-Rússia. Né? 2 eram russos e um ucraniano combatente pró-Rússia. Tá? A sentença, inclusive, liga diretamente a Rússia à derrubada do avião, afirmando que ele foi derrubado com equipamento de origem russa, contando então com a anuência, com no mínimo, a omissão do Estado russo. Aí a gente vai para notícias russas, já que a Rússia lançou ao mar o seu quebra-gelo de propulsão nuclear Yakutia, tá? No último dia 22 de novembro. Isso vai permitir, né, a Rússia a manter linhas comerciais marítimas muito mais intensas na região do Ártico, contando com esse quebra-gelo de propulsão nuclear, ou seja, o quebra-gelo vai na frente, justamente para quebrar o gelo, né, e os outros navios poderem navegar atrás, tá? E o Vladimir Putin, presente, né, na cerimônia, disse que isso confirma, né, o status da Rússia como a grande potência do Ártico, tá? Essa semana também o Putin recebeu o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel. Eles inauguraram uma estátua em homenagem a Fidel Castro, em uma praça em Moscou, inclusive. Curiosamente, né, não tem estátuas do Fidel Castro em Cuba, porque o Fidel Castro não gostava de estátuas suas. Né? Então agora temos uma estátua do Fidel em Moscou, mas não temos em Cuba. Tá? E os 2 líderes declararam amizade entre os 2 países, estabelecida num contexto difícil, que eles acabam se aproximando pelo antagonismo de outras potências, e também anunciaram projetos econômicos comuns até 2030. E o Putin esteve na Armênia, né, em Yerevan, tanto para se encontrar com o Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia, quanto também para participar da reunião de cúpula com os seus aliados regionais da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, né? Aquele mesmo tratado que foi invocado pelo Cazaquistão no início do ano para que as tropas russas entrassem no país. E muita gente comentou que na foto, né, o Putin ficou meio isolado, né? Porque os outros líderes tava cada um na frente da sua bandeira, mas um teria, né, empurrado o outro ali meio pro canto, tal, para ficar mais próximo, menos próximo, enfim. O Pashinyan que anda meio descontente, né, com o Putin, porque né, a Rússia não estaria supostamente fazendo o necessário pela Armênia. Vamos lembrar que o Pashinyan é um opositor da influência russa na Armênia, né? Então fica difícil aí a reclamação. Ontem, dia 24 de novembro, tivemos o anúncio de que Kosovo e Sérvia, né, ambas aceitaram o acordo proposto pela União Europeia sobre as placas de trânsito e o trânsito, com perdão da redundância, né, na divisa ou na fronteira, dependendo da sua visão, né, entre Kosovo e Sérvia. Tá? Lembrando que tem muitos sérvios dentro do Kosovo, e que moram de um lado e trabalham no outro, e aí eles não poderiam usar as placas de trânsito de origem sérvia, né? Muitos policiais se demitiram, como a gente mencionou programas recentemente, e agora tivemos um acordo, né, mediado pela União Europeia, em que agora as placas, né, serão emitidas pelo Kosovo, né? Porém determinando ali a cidade de procedência da placa, tá? Ou seja, meio que criando um sistema duplo. Na Eslovênia, a Nataša Pirc-Musar se tornou a primeira mulher presidente do país ao vencer as eleições com 53,8% dos votos. Né? O país é um regime parlamentarista, ela venceu o segundo turno, agora no dia 13 de novembro, o primeiro turno foi realizado no dia 23 de outubro. O cargo de presidente não é tão forte assim, porém tem funções sim na estrutura eslovena, e ela derrotou o Anšel Logar, que era apoiado pelo Viktor Orbán,
Era um cara muito mais ligado à direita, à extrema-direita, e também ao revisionismo da Eslovênia durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a Eslovênia teve, sim, um movimento pequeno, mas expressivo, fascista durante a Segunda Guerra, que colaborou com as potências do eixo. Tá? E ele faz parte do pessoal que quer revisar essa participação eslovena na guerra. Falando em Hungria e fascismo, né? A Suprema Corte da Hungria voltou a colocar ali na sua galeria de retratos, né, de ex-juízes, o retrato do juiz Jenő Zemáky, que foi um juiz não apenas do regime fascista, mas ele também foi um juiz que colaborou para legitimar a perseguição aos judeus na Hungria, especialmente durante o período colaboracionista do Partido da Flecha, ali 44-45, né? Quando você tem um golpe né, que derruba o Miklos Horthy, e aí deixa de ser apenas um regime fascista simpatizante da Alemanha nazista e passa a ser um satélite da Alemanha nazista. E ele, depois da guerra, inclusive, ele fugiu da Hungria, né? Foi para a Dakota do Sul, onde ele viveu até 1971, nos Estados Unidos. E, até pouco tempo atrás, né, o retrato dele não era exibido. Você tinha ali o nome dele e um espaço vazio na galeria, dizendo que o retrato dele não era exibido pelo seu papel em tempos turbulentos. E agora voltou a ter o retrato dele ali, né? Se não ficou claro ainda, né? Acho que tá ficando. Da Hungria, vamos para a Alemanha, rapidamente, já que a Alemanha terminou a construção do seu primeiro terminal flutuante de gás natural liquefeito. Tá? Ali no porto de Wilhelmshaven, né? Que fica ali bem no norte. Durante muito tempo foi a principal base da frota do alto mar da Marinha Imperial Alemã, ali no período da Primeira Guerra Mundial. E agora nós teremos 5 terminais de gás natural liquefeito, permitindo a importação, né, de gás por navios de países como Estados Unidos e Catar, justamente. Também na Alemanha, o Tribunal Constitucional de Berlim, na quarta-feira, dia 16, anulou as suas eleições municipais de Berlim, dizendo que ocorreram falhas sistemáticas em diversas sessões eleitorais em setembro do ano passado, quando ocorreram as eleições. Tá? Antes que alguém pergunte, é com voto com cédula em papel. Tá? Da Alemanha, vamos para a França. Né, rapidamente, com uma notícia triste, né, que o cidadão iraniano, o Mehran Karimi Nasseri, ele faleceu no aeroporto Charles de Gaulle, aos 76 anos de idade, de um ataque do coração. E ele é muito célebre porque ele viveu no aeroporto por 18 anos. Inspirou o filme, né, O Terminal, o filme com o Tom Hanks e a Catherine Zeta-Jones. E por que ele faleceu no aeroporto? Né, onde ele viveu por 18 anos. Não foi uma coincidência. Tá? Ele voltou a residir no aeroporto, afirmando... assim, lembrando, ele residiu de 88 a 2006, quando ele estava num limbo jurídico, devido aos seus documentos. E agora ele voltou a residir ali porque ele estava sem teto. Tá? Ele inclusive buscou asilo político em diversos países e tudo mais, e ele então voltou a residir no aeroporto, onde ele infelizmente veio a falecer. Também em relação à França e em relação ao Reino Unido, os dois governos, né, o governo britânico inclusive representado pela ministra do Interior Suella Braverman, né, aquela que fez aquelas declarações preconceituosas contra albaneses, assinaram um acordo de cooperação que vai colocar 70 milhões de euros para prevenir viagens de imigrantes em situação irregular pelo Canal da Mancha. Tá? Em bom português, o Reino Unido vai pagar para a França impedir que pessoas tentem cruzar o Canal da Mancha. Tá? Em bom português, é isso. Tá? Soa absurdo porque é meio absurdo mesmo. Tá? Também em relação à França, tanto a França quanto a Alemanha anunciaram que vão começar a retirar suas tropas da missão da ONU no Mali. Tá? A França já havia, né, sido expulsa do Mali, e agora a Alemanha também anunciou que vai começar a retirar suas tropas da missão da ONU do Mali.
Cruzando o Canal da Mancha, né, já que a França não pode nos deter, temos 3 notícias britânicas. A primeira delas é que depois de 70 anos do primeiro teste nuclear britânico, os soldados que participaram dos testes nucleares serão laureados com uma medalha, a medalha do teste nuclear, reconhecendo o papel desses veteranos. Muitos deles, inclusive, participaram dos testes nucleares sem saberem dos possíveis impactos, tá? E a medalha, segundo o governo, será um símbolo da gratidão do nosso povo e do nosso país a essas pessoas e também levará a discussões sobre atendimentos de saúde especializados quando necessários devido a efeitos de radiação, tá? Outra notícia é que a Suprema Corte do Reino Unido bloqueou que a Escócia possa realizar um novo referendo de independência sem consentimento do Parlamento Britânico. Tá? Basicamente, o que a Suprema Corte disse, ela não disse que a Escócia não pode realizar o referendo. O que ela disse é que a Escócia, para poder realizar o referendo, precisa de autorização do Parlamento. Tá? Já Nicola Sturgeon, a primeira-ministra a ministra da Escócia, eu falo Suécia, não sei, meu cérebro está derretendo, mas a chefe de governo da Escócia disse que isso viola a autodeterminação, né, dos escoceses, isso viola a democracia escocesa e que ela vai buscar outras alternativas. Por quê? Porque o parlamento escocês não vai autorizar um novo voto escocês facilmente assim, porque hoje, pós-Brexit, é muito mais provável que a independência escocesa ganhe no voto, tá? Então, isso joga ali um pequeno balde de água fria no desejo da Nicola Sturgeon de realizar esse voto, enquanto os efeitos do Brexit ainda causam confusão, né? E, finalmente, o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido, né, o IBGE britânico, anunciou que a taxa de migração no país alcançou uma máxima histórica líquida, tá? Entre junho de 2021 e junho de 2022, 504 mil pessoas entraram no Reino Unido, tá? Esse recorde foi motivado pela retomada de viagens pós-Covid, pela questão de refugiados originados da Ucrânia, também por pessoas refugiadas de outras regiões, né? Então é uma taxa líquida, tá? Entre pessoas que chegaram e pessoas que saíram, chegaram 504 mil a mais do que saíram. Para a gente começar a fechar esse giro, do Reino Unido a gente pega um barco, vamos ali pela Baía de Biscaia, chegamos até Espanha com 2 notícias. Primeira delas é que o governo espanhol anunciou que vai abrir procedimentos contra os organizadores de uma marcha, né, que reuniu mais de 100 pessoas celebrando a ditadura fascista do Francisco Franco, inclusive com saudações fascistas. A questão é que, pela lei da memória democrática da Espanha, glorificar a ditadura franquista é proibido. Então, os organizadores podem ser punidos em multas de até 150 mil euros, enquanto pessoas que tenham feito a saudação romana podem ser punidas em multas de até 10 mil euros. Outra notícia foi que o nosso querido Marco Gomes nos mandou que aquela apreensão recorde de 32 toneladas de maconha na Espanha foi, na verdade, uma grande perda de tempo, porque era tudo cânhamo legalizado, tá? E depois as autoridades tiveram que, não sei, né, no seu termo devido, né, libertar o carregamento. Não é libertar porque não é uma pessoa, né, mas tiveram que soltar, né, release o carregamento. E, finalmente, uma notícia europeia, uma notícia, né, preocupante, complicada. Segundo algumas estimativas publicadas essa semana, em conjunto entre França e Reino Unido, é possível, tá, que o número de mortes em excesso na Europa Ocidental ligadas a ondas de calor esteja na casa de 20 mil pessoas, tá? Então, em outras palavras, no último ano, de junho de 2021 até junho de 2022, até cerca de 20 mil pessoas morreram por conta de ondas de calor na Europa Ocidental.
como disse, uma notícia preocupante. E nos últimos meses, né, aqui no programa, a gente sempre repercutiu que tal lugar registrou recorde de temperatura, né? Então a gente teve 40 graus em Londres, a gente teve mais de 44 graus em algumas regiões da Espanha, né? É claro, para os nossos ouvintes que são de Bangu, isso não é nada. Mas pensando em Londres, né, é um número bastante complicado e que pode ter levado a vítimas fatais, especialmente dentre a terceira idade.